Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com a tua vida nesse dia. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série no livro de Êxodo. Na semana passada, nós falamos a respeito da identidade do povo de Deus. E hoje nós vamos continuar no capítulo 19 e vamos falar a respeito do relacionamento entre Deus e seu povo. A leitura é um pouco extensa, eu gostaria que você abrisse as escrituras junto comigo no livro de Êxodo, no capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 25. Diz assim as escrituras: Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o povo disse a Moisés, e o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: estejamos prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor desejam se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Embora o ser humano tenha sido criado para se relacionar e ele deseja relacionamentos genuínos e íntimos, uma pessoa que não sofre, por exemplo, de um complexo de inferioridade, ela não permitirá que dentro de um relacionamento as pessoas se relacionem com ela de qualquer maneira, faltando com respeito, cometendo algum abuso. Se isso acontecer, uma pessoa saudável vai dizer que é preciso parar com essas coisas. Caso contrário, não há condições de existir relacionamentos. Nesse texto das Escrituras que nós lemos, nós somos convidados a observar e ver a forma como esse povo, como essa nação, que era uma nação santa, que era uma nação separada por Deus, deveria se relacionar com o próprio Deus. Deus se revela de uma forma tremenda. A gente encontra aqui nesse texto, por exemplo, um monte tremendo, um som de uma buzina, e tudo indica que esse som era um som sobrenatural. Deus vindo sobre o monte, uma nuvem muito espessa, um quadro que fez com que o temor batesse no coração do povo. Eu queria em primeiro lugar, dizer para você que Deus deseja se relacionar conosco.
Deus deseja que nós tenhamos uma comunhão e que cada vez mais sejamos próximos dele. Quando nos convertemos a Jesus Cristo, quando nascemos de novo, nós somos elevados ao status de povo de Deus e nos tornamos seus filhos. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, dizem as Escrituras. Todavia, é importante dizer que existe uma diferença entre posição e comunhão. Por exemplo, Deus tem filhos que não se comunicam com o seu Pai. E o desejo de Deus é que nós tenhamos um relacionamento íntimo com o Senhor, de maneira que Ele possa revelar a sua vontade ao nosso coração. Fato é que a comunhão pode ser também interrompida. E quando ela é interrompida pelo pecado, nós precisamos imediatamente confessarmos isso ao Senhor, para que o canal de comunhão com Deus permaneça desobstruído e nós possamos então ouvir a sua voz. A comunhão com Deus traz benefícios para a nossa vida. E um desses benefícios é nos levar ao conhecimento da vontade de Deus. E quando conhecemos a vontade de Deus, a nossa vontade é vencida pela vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Que a gente possa desenvolver uma comunhão mais íntima com o Senhor. A gente percebe, por exemplo, no começo da história humana, lá no Jardim do Éden, que Deus vinha na viração do dia para ter comunhão com Adão. E esse quadro do começo mostra aquilo que é o propósito de Deus para a humanidade. Que o homem e Deus se encontrem durante todo o tempo e tenham uma comunhão próxima um do outro. Esse relacionamento que Deus deseja ter com o homem, porém, é um relacionamento onde a santidade é exigida. Dentro desse texto, a gente percebe Deus dizendo para o povo: lavem as roupas, abstenham-se de sexo, observem os limites, porque essa nação que é santa não poderia viver de qualquer maneira um conceito que nós já falamos, nós já tratamos quando falamos a respeito de identidade. Deus deseja que nós tenhamos e vivamos uma vida consagrada a Ele. Há uma passagem das Escrituras no Novo Testamento, uma passagem conhecida como lava-pés, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, que mostram para nós mais ou menos como deve ser a nossa vida no que diz respeito a nos limparmos continuamente, a termos uma vida consagrada constantemente. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro diz: não, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. E aí Jesus diz para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí então Pedro diz para Jesus: olha, não somente os pés, mas lava então tudo, Senhor. E Jesus vai responder para Pedro o seguinte, isso está em João capítulo 13, versículo 10. Quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Esse texto deixa claro para nós que enquanto caminhamos nesse mundo, a sujeira desse mundo, os hábitos e pecados desse mundo, de alguma forma, podem se apegar à nossa vida. E é necessário a comunhão com o Senhor, a comunhão com a palavra de Deus, para que a gente vá sendo lavado dos nossos pecados e para que a gente conserve a nossa consagração e a nossa santidade diante do Senhor. Um outro aspecto da forma como nós devemos nos relacionar com Deus é o temor. Nós precisamos ter o temor de Deus dentro do nosso coração. O salmista diz no Salmo 86, versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Temer a Deus é descrito nas Escrituras como uma grande bênção. O temor é descrito na Bíblia como o princípio da sabedoria, em Provérbios 9:10. É descrito como algo que prolonga a nossa vida, em Provérbios 10:27. Em Provérbios 14:27 diz que o temor do Senhor nos livra de armadilhas. E Provérbios 16:6 diz que o temor é um freio. É o temor que nos para quando nós estamos sendo tentados, quando nós entramos em um momento onde nós estamos entrando em tentação. Ele livra-nos de pecar, Ele nos livra de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Como diz Provérbios 16:6, é pelo temor do Senhor que se evita o mal. E falar de temor é muito importante. É verdade que nós não podemos desenvolver uma vida cristã cheia de religiosidade, onde existem rituais e aparências externas, mas não uma realidade dentro do coração. Todavia, nós precisamos tomar cuidado para que, ao fugir da religiosidade,
nós não caímos numa libertinagem no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. O temor precisa estar mantido dentro do nosso coração. É necessário que nós nos acheguemos a Deus com reverência, com respeito. Hebreus 12, 28 e 29 vai dizer o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É importante dizer que temor e medo não são a mesma coisa. Deus deseja que no nosso relacionamento com Ele não haja aquele medo aterrorizador que às vezes toma conta do coração de algumas pessoas. Mas Deus deseja que haja um respeito santo, que nós compreendamos que Ele é um Deus que não toma por inocente aquele que não é inocente, que Ele é um Deus santo e deseja que o seu povo viva uma vida em santidade. A quarta coisa que eu gostaria de mencionar para você nessa mensagem de domingo é que esse relacionamento que nós temos com Deus é um relacionamento que acontece por intermédio de um mediador. Se você observar dentro do capítulo 19, você vai perceber que Moisés faz esse papel de mediador. Ele é o mediador da antiga aliança. Os anjos e o Senhor dão a ele a lei, e ele então entrega a lei para o seu povo. E de igual forma hoje, vivendo na nova aliança, que é uma aliança superior, com base em melhores promessas, nós também nos relacionamos com Deus por intermédio de um mediador. Você conhece a Escritura, 1 Timóteo 2,5, que diz assim, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É através de Jesus, através daquilo que Cristo fez na cruz, que nós temos acesso até Deus. Foi pelo seu sacrifício por nós que o véu foi rasgado e através desse mediador nós podemos adentrar a presença do Senhor. Ao olhar para os pormenores do capítulo 19, a gente vê que Moisés subia e descia do monte. João, capítulo 3, versículo 13, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do homem. E assim como Moisés entrega a lei ao povo e mostra para o povo quais eram as exigências de Deus, aquilo que Deus aprovava, Jesus Cristo também nos revela a perfeita vontade de Deus, porque Jesus é o ápice da revelação de Deus, como nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 1. Jesus é a revelação maior, é a expressa imagem de Deus Pai. E é através desse mediador que nós conhecemos a vontade de Deus. Quer saber como Deus é? Olhe para Jesus Cristo. Jesus é um mediador que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Eu queria chamar a atenção para o versículo 8 do capítulo 19 de Êxodo. Quando Moisés está conversando com o povo, e o povo diz para Moisés o seguinte: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Isso mostra uma ingenuidade do povo, porque na verdade nós não conseguimos completar ou viver a vida de Deus completamente. A gente não consegue viver o tempo todo em santidade, nós falhamos, nós transgredimos contra o Senhor, e porque nós transgredimos contra o Senhor, nós precisamos de um mediador que morra pelos nossos pecados, e esse mediador foi Jesus Cristo. Na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, verteu o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida eterna. E o mediador faz um papel de intercessor entre o povo e Deus. E Hebreus vai dizer para nós, Hebreus 7:25, que nós temos um intercessor continuamente à direita de Deus Pai, que comparece diante de Deus a favor de nós. Que nós possamos atentar e colocar o nosso relacionamento com Deus em alta conta. Que nós aprofundemos a nossa comunhão com Ele. O texto de Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que a gente cresça no nosso relacionamento com Deus. Que a gente chegue diante dEle em temor. Que a gente chegue diante dEle com as vestes limpas, entendendo que a vontade dEle é ter comunhão conosco, mas que a gente chegue diante dEle com base nos méritos do nosso mediador, que deu a vida por nós, que através dEle nós podemos entrar na presença do Pai, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu espero que você tenha sido edificado nesta noite, que a graça do Senhor alcance o teu coração e a tua vida. Eu gostaria de orar por você nesse momento.
Vamos lá, convide as pessoas da sua casa para estarem junto com você nesse momento. Vamos orar, clamar ao Senhor por sua graça, esse dia que foi um dia de consagração, de jejum, para pedir a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa nação. Que uma vez mais você reúna a tua família e ore juntamente com ela, para que Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo e abrevie esse tempo para que logo nós possamos estar juntos para servi-lo, para adorá-lo, junto com os outros irmãos aqui na igreja. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã e nós queremos nesse momento pedir a Ti que a Tua graça seja derramada sobre as famílias de nossa igreja, de todos aqueles que ouvem essa oração nesse momento. Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa ter misericórdia da nossa nação, que o Senhor possa reverter o quadro, mudar o quadro, que o Senhor possa estender as suas mãos e trazer sobriedade, Pai, aos nossos governantes no nome de Jesus Cristo. Aqueles que tentam nesse momento capitalizar politicamente, que o Senhor possa em nome de Jesus trazer a eles sobriedade, que haja uma união entre os nossos governantes de maneira que soluções sejam dadas ao povo e que o Senhor possa guiá-los e orientá-los, Senhor, com relação a isso. Pai, abençoa cada lar, cada casa onde a minha avó chega, que em nome de Jesus Cristo nós sejamos guardados pelo Senhor nesse momento, que haja saúde, que os corpos sejam fortalecidos no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos isso ao Senhor. O Senhor é a quem nós voltamos o nosso olhar. O Senhor é aquele em quem nós colocamos a nossa confiança. Seja a graça e a bênção do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.